Vamos lá, a resolução da questão número 33 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2013, que diz o seguinte: para simbolizar o respeito dos 5 continentes à raça humana, os governantes de uma grande cidade decidiram erguer um monumento de concreto, formado por 5 colunas de base circular, medindo 40 centímetros de diâmetro por 2,7 metros de altura cada. Considerando π igual a 3,14, o volume de concreto necessário para construir essas colunas foi aproximadamente de alternativa A, 1,1 metro cúbico, alternativa B, 1,7 metro cúbico, alternativa C, 2,4 metro cúbico ou alternativa D, 2,9 metro cúbico. Bora lá. Vamos destacar algumas informações aqui no enunciado dessa questão. Então, os governantes eles desejam construir um monumento formado por 5 colunas de base circular, medindo 40 centímetros de diâmetro por 2,7 metros de altura cada. E aí, pede para a gente calcular, considerando π igual a 3,14, o volume de concreto necessário para construir essas colunas, aproximadamente. Então, a gente precisa encontrar o volume total de concreto necessário para construir as 5 colunas, né? São 5 colunas. Então, bora lá. Vamos representar aí uma coluna, certo? Uma coluna aí como a usada aí para construir um monumento. Então, é uma coluna de base circular, certo? Então, o desenho aqui é a representação de um cilindro. Cilindro reto, né? Geralmente as colunas elas são retas, formam 90 graus com o chão. Então tem um cilindro reto aí. E o diâmetro da base desse cilindro é de 40 centímetros, como dito aqui, medindo 40 centímetros de diâmetro por 2,7 metros de altura. Então a altura da coluna é 2,7 metros. Ok? Então a gente precisa encontrar o volume total de 5 cilindros iguais a esse, ok? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é dado pela expressão πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura do cilindro, certo? O raio, quanto que é o raio aí da base desse cilindro? O diâmetro é 40 centímetros. A gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2. Portanto, 40 centímetros dividido por 2 é igual a 20 centímetros. O raio da base aí desse cilindro é 20 centímetros. Mas não vou substituir aqui no raio o raio R por 20. Por quê? Porque esse 20 está em centímetros. A gente quer o volume em metro cúbico. Para a gente obter o resultado já em metro cúbico, vamos colocar então o raio em metro. Quanto que é 20 centímetros em metro? Bom, 20 centímetros, para transformar em metro, eu divido por 100, né? Então, em metro é 20 sobre 100. Ok? Que dá igual a 0,2 metros, não é isso? Corta 0 com 0 aqui, 2 dividido por 10, 0,2. Então, o volume, de um cilindro, de uma coluna, vai ser igual a π, pediu para a gente considerar igual a 3,14, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 0,2 ao quadrado, vezes a altura, 2,7 metros. Já está em metro aqui, por isso que eu já coloquei 2,7. Está aqui. Vamos lá. Pela ordem das operações aqui, eu preciso resolver primeiro a potenciação, depois que a gente resolve a multiplicação. Então, 0,2 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Vamos pegar aqui a caneta verde para a gente fazer aqui no rascunho. 0,2... Opa, deixa eu apagar aqui. Ficou estranho isso aqui. Vamos escrever novamente. Então, 0,2 ao quadrado é igual a 0,2 vezes 0,2. Opa, tá falhando aqui. 0,2. Isso. Bom, 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 dá 4, né? E aí, se a gente considera agora as casas decimais, né? Tem uma casa decimal aqui com uma casa decimal aqui. Então, o resultado precisa ter duas casas decimais. Então, vai ficar 0,04, certo? Então, 0,2 ao quadrado é igual a 0,04. Então, vai ficar 3,14
vezes 0,04 vezes 2,7. Ok? Vamos lá, então. Vamos fazer aqui 3,14 vezes 0,04. Vamos pegar aqui a verde para a gente fazer aqui o rascunho. Então, 3,14 vezes 0,04. Esquece as vírgulas por enquanto, faz multiplicação como se fossem números inteiros. Então, 4 vezes 4 dá 16. Então, coloco 6, sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. E 4 vezes 3 dá 12. Agora sim eu considero as casas decimais. Tenho duas casas decimais aqui, com duas casas decimais aqui, o resultado precisa ter 4 casas decimais. Então, a gente coloca o 0, o 1, 2, 5, 6. Então, ficou 4 casas decimais. Então, esse primeiro produto aqui, ó, 3,14 vezes 0,04, deu igual a 0,1256. Agora, multiplicar por 2,7. 2,7. Vamos lá. Vou apagar esse rascunho aqui para a gente usar esse mesmo espaço. Esse mesmo espaço aqui para fazer essa outra multiplicação. Vamos lá. Então, vai ser 0,1256 vezes 2,7. A gente faz 7 vezes 6 dá 42, né? Então, coloca 2, sobe 4. 7 vezes 5 dá 35, mais 4 dá 39, coloca 9, sobe 3, não é isso? 7 vezes 2 dá 14, mais 3 dá 17, coloca 7, sobe 1. 7 vezes 1 dá 7, mais 1 dá 8. Agora precisa fazer a multiplicação pelo 2, então apaga esses números que estão ali em cima e vamos fazer a multiplicação pelo 2. Pelo 2. 2 vezes 6 dá 12, então coloca 2, sobe 1. 2 vezes 5 dá 10, mais 1 dá 11, coloca 1, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. E 2 vezes 1 dá 2. Agora que a gente já multiplicou pelo 7 e pelo 2, coloca o 0 aqui, não tem nada, e soma esses valores. Somando, ó, 2 mais 0 dá 2, 9 mais 2 dá 11, então coloca 1, sobe 1. 1 mais 7 dá 8, 8 mais 1 dá 9. 8 mais 5 dá 13, então coloca 3, sobe 1 e 1 mais 2 dá 3. Agora tem que considerar as casas decimais. Aqui tem 4 casas decimais, aqui tem uma casa decimal, então o resultado precisa ter 5 casas decimal. Aqui tem 5 dígitos, então só colocar o 0, vírgula. 0, vírgula, e aí vem 5 dígitos, ou seja, 5 casas decimais. Portanto, o volume de uma coluna ou de um cilindro como esse é de 0,3391,2 metros cúbicos, né? Metro cúbico, porque a gente já colocou o raio em metro e a altura em metro. Beleza, só que a gente quer calcular o volume de 5 colunas, então a gente tem que multiplicar isso aí por 5. Então, o volume total que a gente está procurando é 5 vezes esse volume, ou 5 vezes esse V aqui. Então, vou apagar esse aqui, esse rascunho, para a gente escrever nesse espaço aí. Fazer a continha nesse espaço, novamente. Então, vamos lá. O volume total aí vai ser igual a 5 vezes o volume de uma coluna, ou seja, 5 vezes 0,3391,2. Quanto é que dá isso? Vamos fazer essa continha aqui. Então, fazer o 0,33912 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, coloca 0, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. 5 vezes 9 dá 45, coloca 5, sobe 4. 5 vezes 3 dá 15, mais 4 dá 19, então coloca 9, sobe 1. 5 vezes 3 novamente dá 15, mais 1 dá 16. Ok? 16. Então, aqui tem 5 casas decimais, aqui tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, a vírgula vai vir aqui.
Portanto, o volume total das 5 colunas, vai ser igual a 1,6960 metro cúbico. Ou, fazendo uma aproximação, esse volume total é aproximadamente a gente aproxima para 1 a casa decimal, aqui é um 9, então aproxima para cima, né? Então, 1,7 metro cúbico. Metro cúbico, aqui eu escrevi metro quadrado, né? Metro quadrado é a unidade de área. Volume é metro cúbico. Deixa eu apagar isso aí e reescrever. Reescrever aqui, metro cúbico. Então, o volume total é aproximadamente 1,7 metro cúbico de concreto necessário para construir as 5 colunas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra B.